Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá é especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Vem comigo! Hoje, em nossa aula de matemática, eu vou trabalhar aqui com vocês sobre simetria. Exatamente, você já ouviu sobre esse assunto? Eu acredito que sim, principalmente para todos nós que já tentamos fazer um coração assim, ó, daqueles perfeitos. Você já tentou fazer recortando e teve dificuldade? Por isso, você teve a seguinte ideia: você pegou um papel, você dobrou ao meio e depois você desenhou apenas parte deste coração, a metade. Depois de desenhar a metade, você veio, recortou naquela parte e quando você abriu o seu recorte, você observou que você teve um coração muito bonito e exatamente simétrico. Esse é o nosso assunto, simetria. Vamos então trabalhar a simetria? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Mosaicos onde nós temos simetria. Aqui, a produção de mosaicos em que um padrão ou motivo se repete envolve conceitos matemáticos ligados a figuras geométricas e simetria. Nós temos alguns exemplos aqui. E essa ideia de simetria, como a gente vai verificar? Através de uma linha que é chamada de eixo de simetria. A simetria ela está na natureza em inúmeras situações. Uma figura ela pode apresentar mais de um eixo de simetria, tá bom? Trouxe aqui algumas imagens para vocês. Olha, aqui nós temos a imagem de uma coruja e tracei aqui uma linha que é o eixo de simetria, mostrando que os dois lados aqui da coruja são idênticos. Se a gente sobrepor, né, como se nós pudéssemos dobrar essa imagem, uma ficaria idêntica à outra. Aqui, estes dois cisnes, e nós temos também a borboleta, traçando ali esse eixo de simetria que está na vertical, ok? Continuando, mais algumas ideias de simetria, mais alguns objetos para vocês associarem. Aqui nós temos um tamborim, nós temos aqui uma joaninha, ali a placa de trânsito e uma flor. Também nós temos eixos de simetria que foram marcados sobre estas imagens. Se nós pudéssemos dobrar estas imagens, elas ficariam com um lado idêntico ao outro, sobreposto ao outro. Eu trouxe aqui para vocês uma figura que eu vou mostrar. Nós temos aqui um círculo, certo? Se eu dobrar este círculo ao meio, exatamente ao meio, eu vou observar que as duas partes ficaram sobrepostas idênticas. Então, eu posso dizer que aqui eu tracei um eixo de simetria no círculo. É esta a ideia que eu gostaria que vocês aí fizessem com estas imagens. Pensasse que a gente pudesse dobrar essas imagens ao meio e um lado ficaria sobreposto e idêntico ao outro lado. Ok? Os eixos de simetria, como eu disse para vocês aqui, eu fiz a leitura no slide anterior, as figuras, elas podem possuir um ou mais eixos de simetria e algumas não ter nenhum eixo de simetria, serem assimétricas. No caso aqui do peão, ele tem um eixo de simetria. Se eu tentar traçar uma linha, né, partindo essa imagem em duas outras, eu não vou conseguir lados idênticos. Por isso a gente fala que ele tem um eixo de simetria. Já aqui o losango, ele é uma figura com dois eixos de simetria, na horizontal e na vertical. Se eu dobrar, vou obter lados idênticos. E aquela figura ali, que é um hexágono irregular, ele não tem nenhum eixo de simetria. Zero. Se eu dobrar, independente ali do local que eu fizer, que eu traçar aquele eixo, eu não vou conseguir lados idênticos, certo? Então, enquanto algumas figuras possuem um ou mais eixos de simetria, nós temos também aquelas que não possuem, sendo assim consideradas assimétricas.
E os tipos de simetria? Nós temos tipos de simetria, exatamente. Vamos ver aqui quais são os tipos de simetria. Nós temos a simetria de reflexão ou axial. Nossa, Fabiana, que nome! Que nomes complexos? Então, vamos bastante atenção para que a gente consiga memorizar e compreender, né, este conceito. O que seria a simetria de reflexão ou axial? Estas que eu citei para vocês aqui nos exemplos anteriores são consideradas simetria de reflexão ou axial. No caso aqui do círculo, quando eu dobrei, ao traçar o eixo e dobrar e a imagem ficar sobreposta imediatamente, ela é considerada a simetria de reflexão ou axial. Aqui então tem o conceito. Quando duas imagens são reflexo uma da outra e esse reflexo se dá em relação a uma linha, as duas figuras estão em direção oposta. Mas quando a gente dobra, elas ficam, né, sobrepostas idênticas. É chamada de reflexão ou axial. Certo? Vamos para mais um tipo de simetria. Eu tenho aqui a simetria de translação. Você já deve ter ouvido esse nome, translação. Se lembra que é o movimento que a Terra dá em torno do Sol? Tem alguma coisa a ver com esse movimento que a Terra faz em torno do Sol? Então, veja bem, simetria de translação seria exatamente nesse conceito, que um objeto precisa fazer como se ele fizesse um rodízio, como se ele rodasse para encontrar com o outro e assim ficar um sobreposto ao outro idêntico. Aqui eu tenho a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao deslocá-la a certa distância. Foi o que eu disse para vocês. Se você pegar aquelas duas imagens, não tem como dobrar e sobrepor. Mas se eu deslocar uma imagem em relação à outra, elas vão se encontrar e elas vão ficar sobrepostas idênticas. Assim, a gente tem aqui uma simetria de translação. Vamos para mais um tipo de simetria, que é a simetria de rotação. Também tem a ver com aquele movimento que a Terra faz em torno de quem? Dela mesma. Então, simetria de rotação. O que seria? Observe, Fabiana, que complexo. Não dá para eu só movimentar a imagem, né, deslocar apenas. Não dá para eu dobrar e ficar sobreposto uma à outra, então não é axial. Mas o que eu poderia fazer? Poderia fazer uma rotação com a imagem, com uma delas. E então, se eu fizesse a rotação com uma dessas imagens, uma delas, elas ficariam sobrepostas. Eu tenho aqui o conceito para vocês. Estas duas imagens podem ser sobrepostas de maneira que coincidam, embora não tenham simetria de reflexão nem de translação. Eu preciso que uma faça um movimento para que se encontre com a outra. Temos aqui um exemplo de simetria de rotação. Ok? Conseguiram fazer aí essa diferença? Axial, translação, rotação? Então aqui vamos para o nosso praticando. É hora de colocar em prática essas nomenclaturas. Quais das figuras apresentam o eixo de simetria? Eu tenho aqui estas 5 imagens e você aí de casa pode já tentar descobrir. O hexágono, ele tem um eixo de simetria? O triângulo, dá para eu dobrá-lo aqui e obter 2 lados iguais? Esse desenho de um pinheiro, essa seta e esta outra figura, o que você acha? Qual delas nós conseguiríamos dobrar em alguma direção e ter ali essa simetria de reflexão? Já? Posso conferir aqui? Você acha que a alternativa A? Vamos conferir? Muito bem, a alternativa A, sim. E a alternativa B? Seria possível? Sim ou não? Bem rápido, eu sei que você consegue. A alternativa B não.
E a alternativa C, sim, porque o pinheiro pensa ali, eu dobro o pinheiro, eu vou conseguir, né, ter dois lados sobrepostos idênticos. E essa seta, você consegue dobrar e ter ali os dois lados idênticos? E acho que você acertou porque marcou a alternativa E. Muito bem, que ela também tem um eixo de simetria. Vamos aqui agora, trouxe estas imagens e verificando se você conseguiu compreender eixo de simetria axial, de translação e de rotação. Nós temos aí qual seria essa primeira imagem. O que você pensa? Preciso só dobrar para ter simetria entre elas? Preciso fazer um deslocamento com uma das imagens? Ou eu preciso fazer uma rotação com uma outra imagem? E aí, conseguem diferenciar? Vamos então para a primeira. Esta é de translação. Eu preciso que uma desloque, porque não vai adiantar eu dobrar a imagem aqui no meu pensamento. Eu preciso que uma desloque. E essa daqui? Bastaria que a gente dobrasse? Muito bem, então é a simetria de reflexão. Esta última, nossa, a imagem nem está na mesma posição. Preciso que uma desloque, que uma faça uma rotação. Por isso, simetria de rotação. Certinho? Então, espero que você tenha conseguido refletir e fazer, né, resolver esse desafio, formar 5 triângulos movendo apenas 4 palitos. Como que isso é possível? A gente pega o seguinte, nós podemos pegar estes 2 palitos aqui e posicioná-los aqui, ó. Seriam esses 2 palitos, certo? Estes 2 palitos que estão aqui, nós vamos retirar, mais 2, então 4, e posicionar aqui. E assim a gente formaria 5 triângulos. Tem alguém que está pensando em casa, Fabiana, você não formou 5 triângulos. Olha que formamos sim. Vamos contar? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, esses 4 menores, mas nós temos também o grandão de fora, o 5º triângulo, certinho? Então, assim eu termino nossa aula. Agradeço a sua presença, desejo a todos vocês bons estudos. Até a próxima!